Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa Viva do Yoga. Hoje, episódio 34, Prática Equilibrada. Como montar, como pensar uma prática equilibrada? Quais são os benefícios de uma prática equilibrada, né? Por si só, uma prática equilibrada é de extrema relevância, não só para o praticante de yoga, mas para que o professor ensine de fato algo que seja muito bom, que faça bem para os seus alunos. Se a prática estiver bem equilibrada, claro que isso é o ideal. Se a prática não estiver equilibrada, o que falta, o que sobra, pode fazer a diferença e certamente fará a diferença na evolução do aluno. Eu sou Clélio Berti, você me conhece, né? Estamos aqui com esse programa para as pessoas, os professores de yoga formados ou que estão se formando, que querem viver exclusivamente do yoga. Então, eu estou aqui um equipamento que vai para o YouTube, um equipamento que vai para o Instagram e o meu mapa mental aqui no outro computador. Para que você viva do yoga, é fundamental que você tenha uma série de coisas. Não adianta mais só dar uma boa aula. Isso aqui que é o meu chimarrão. Mas uma boa aula é o mínimo do mínimo do mínimo que um professor que queira viver do yoga tem que fazer. E uma boa aula tem uma série de coisas para ser uma boa aula. Ela tem que ter um diálogo, uma retórica boa, sabe? Você tem que chegar no coração do seu aluno com a descrição, como que você descreve a aula. Ela tem que ter um clima positivo, né? No meu curso, né, pós-graduação em yoga, uma das coisas que a gente fala é o seguinte: se você está triste, a sua aula é triste também? Ou quando você chega para dar a sua aula, você pega e faz o que precisa ser feito, né? E entre essas várias coisas que precisa para uma boa aula, é que ela seja equilibrada, né? E o que é uma prática equilibrada? Nós vamos falar desse assunto mais profundamente, mas no final da live. Mas uma das coisas que muitos, mas muitos professores se enganam é que eles acham que uma aula equilibrada é asana, né? Se ele fizer, então tem muitas metodologias que vão ensinar, mostrar uma aula equilibrada. Daí eles ensinam o asana, como eu equilibro o asana. Mas o asana é uma parte da aula. Não dá para fazer uma aula equilibrada só equilibrando os asanas. Então, fique atento, professor, que daqui a pouco nós vamos mostrar mais profundamente esse desvendar, né? Como eu devo pensar para montar uma prática equilibrada? As objeções. Eu sempre falo das objeções, porque aí, às vezes, a pessoa que quer uma desculpa para não aprender algo que vai ser relevante para ela, já tem uma prática equilibrada. Será? Será que a sua prática equilibrada nessa dimensão mais ampla? Ou será que são os asanas que são equilibrados? Né? Como que você combina a prática pensando de maneira mais ampla, né? O equilíbrio da prática tem relação com o nível do aluno? Claro que tem relação com o nível do aluno. O que é uma prática equilibrada para um praticante antigo, para um praticante avançado? É uma prática equilibrada, é diferente de uma prática equilibrada para um iniciante. Porque se eu tenho possibilidades de explorar energias mais profundas, numa prática avançada, por exemplo, eu equilibro a prática de maneira diferente. Porque se o status energético da prática, imagine uma prática para iniciantes, todo mundo iniciante ali. Qual que é o volume de energia gerado por essas pessoas? Geralmente pequeno. A menos que essas pessoas já tenham um conhecimento prévio de yoga. Vai ser, ou de outras filosofias que desenvolvem essas habilidades internas de gerar e manipular energia. Mas se eu tenho um, um grupo ali de iniciantes, o volume de energia gerado pela prática será baixo. Se o volume é baixo, eu não preciso me preocupar tanto com excesso de energia ou canalizar aquele volume imenso de energia. Agora, numa prática avançada, com alunos antigos, professores,
O volume, o status energético é muito maior. E quanto mais antiga, e quanto mais professores e praticantes antigos que são realmente dedicados ao yoga, com uma prática consistente, com um sadhana consistente, o volume de energia vai ser muito maior. E para eu equilibrar essa energia muito maior, eu tenho que usar de alguns recursos diferentes de uma prática para iniciantes. Então, tem diferença uma prática equilibrada para iniciante, intermediário e avançado? Sim, claro que tem. E claro, aqui a gente separou em 3 níveis, iniciante, intermediário e avançado, é uma separação muito simples, porque, na verdade, entre o iniciante e o intermediário, nós temos vários níveis aí, né? E entre o intermediário e o avançado também temos vários níveis. Bom, então, ali, ó, sim, eu já sei. Você deve ter, né, quer dizer, outra coisa que as pessoas dizem para não estudar, eu já sei. Né? A gente tem que ter a humildade de aprender sempre, 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 sempre. E pense bem, para você, professor, só uma prática muito, muito bacana não é suficiente para você viver do yoga. No nosso treinamento não está vendo agora. Nesse momento as matrículas não estão abertas, então se você quiser se inscrever, vai ter que esperar, no momento que eu gravo esse vídeo. É, só no meu treinamento de aula de pós-graduação em yoga, nós elencamos 5 pilares, 5 grupos de conhecimento que o professor tem que ter para viver do yoga. O mercado hoje é bastante concorrido. E um deles é o pilar técnico, um deles, desses 5 grandes grupos. Desses 5 grandes grupos, apenas um pilar é técnico, e desse pilar técnico, uma aula é como montar uma boa aula, sabe? Então, mas isso é o mínimo do mínimo. Então, você precisa dar uma boa aula. E equilibrá-la é relevante. Por isso, nesses elementos fundamentais, a gente sempre tem que dar uma olhadinha, revisar, dar uma aperfeiçoada, dar uma aprofundada, para que a gente continue avançando, evoluindo. O que é? O que é uma prática equilibrada? Quais são as características pilares de uma prática equilibrada? Eu falei lá no início, que ia falar mais tarde, mas vou falar agora. Uma prática equilibrada, meu chimarrão para dar uma molhadinha na garganta. Uma prática equilibrada não é equilibrar só asana, que é uma confusão que muitos instrutores, professores de yoga, inclusive professores antigos, fazem. Imagine o ser humano. Vamos usar uma analogia do Vedanta para explicar aqui. Segundo o Vedanta, né, nós temos o corpo físico denso, né, matéria, o corpo físico energético, corpo emocional, corpo mental e corpo intuicional. No corpo intuicional é onde acontece a espiritualidade. Então, se eu quero uma prática equilibrada, e equilíbrio só asana, eu estou equilibrando apenas um dos corpos, que é o corpo físico. Então, como que o equilíbrio faço uma prática equilibrada do ponto de vista do corpo físico denso? Asana. Asanas equilibrados. E aí, os asanas equilibrados, eu tenho uma prática, tenho uma live que diz como equilibrar os asanas. Como fazer como escolher asanas para você montar uma prática que seja asanas, que seja uma prática equilibrada. Então, tá bom. Como que eu equilibro o corpo energético? Né? Como que eu dou uma prática equilibrada pensando no corpo físico denso, físico energético? O físico energético, vários fatores atuam. Por exemplo, o pranayama atua direto no físico energético. E eu preciso uma prática que equilibre o corpo físico, mas também equilibre o energético. Né? Determinadas mentalizações atuam no corpo energético. Relaxamento atua no corpo energético. Como que eu equilibro o corpo emocional? Né? Eu tenho que equilibrar uma prática. Se eu dou uma prática apenas ali,
somente técnica, eu estou trabalhando com o físico denso e o físico energético basicamente. Tá? Se eu quero dar passos mais profundos, eu tenho que equilibrar, dar uma prática equilibrada do ponto de vista do corpo emocional. E aí você precisa saber equilibrar, né? Que tipo de técnica eu coloco na prática para equilibrar o emocional, para que a prática seja equilibrada. Não é só para equilibrar o emocional, é que para a prática seja equilibrada. O aluno precisa avançar. Se o aluno não avança, se ele não melhora, se ele não evolui, ele desiste de praticar. Então, como que ele melhora? Alguns professores avaliam, melhorou o asana, ele não fazia determinadas asanas, está a fazer. Né? O alongamento dele melhorou, a força melhorou. Isso é só o corpo físico denso. Será que a energia melhorou? Tá bom, a energia melhorou também, físico denso e físico energético. Ele melhorou o emocional? Como que um professor, na prática equilibrada, dá técnicas que faz o aluno avançar do ponto de vista emocional, do ponto de vista mental e do ponto de vista intuicional. Então, quando eu penso o que é uma prática equilibrada, é que uma prática bem equilibrada é uma prática que eu dou técnicas de yoga, dou um discurso, um direcionamento, uma canalização que atua físico-denso, físico-energético, emocional, mental e intuicional ou espiritual. Na verdade, o intuicional não é sinônimo de espiritual. A espiritualidade é uma parte do corpo intuicional. O corpo intuicional é maior que espiritualidade, tem outras coisas ali dentro. Dou técnicas que a prática, de maneira geral, seja equilibrada para que o aluno avance em todos esses setores. Ok? Bom, o que não é? Bom, tudo que não gera esse equilíbrio pleno não é uma prática equilibrada. Claro que, se eu dou um dia, eu, professor de yoga, você, professor de yoga, der uma prática só de asana, a prática inteira vai ser de asana, asana, sadhana, não é? Aí, claro, você equilibra, só equilibra a asana. É uma prática ruim? Não, não é uma prática ruim, é uma prática boa. Promove o desenvolvimento global do praticante? Não. Promove um desenvolvimento parcial. A prática, ou as técnicas corporais atuam basicamente no corpo físico denso e físico energético, porque os asanas também desbloqueiam energias, então eles atuam no físico energético. Mas atuam no emocional, atuam no mental, muito pouco. Atuam também, mas muito pouco. Né? Não é suficiente uma prática de asana, não é suficiente para você fazer o aluno avançar em todos os setores. Todas as minhas práticas, todos os dias, precisam ser equilibradas? Não, né? Não precisa. Um dia você pode fazer uma prática só de asana. Tá bom. Nesse dia você valoriza os corpos físicos denso e o corpo físico energético. Equilibrou bem os asanas, tá bom. Fez um desenvolvimento global? Não. É relevante se você, em outras práticas, trabalha o físico, o corpo emocional, mental e intuicional, tudo bem. Mas se você sempre trabalha essas mesmas ferramentas, aí a sua prática, aquela orientação que você dá para os seus alunos não vai ser uma orientação plena, completa. Bom, explique um jeito errado de executar esse tema. Não equilibrar as suas práticas. Com o tempo, a evolução não é boa. Ou seja, quando o aluno começa, o aluno iniciante, ele gosta do quê? Daquilo que é mais direto. Geralmente asana, pranayama e relaxamento, yoga nidra, né? Asanas, técnicas corporais, pranayamas, técnicas respiratórias e yoga nidras, técnicas de relaxamento. Então, se você, numa prática de iniciante, der esses três elementos, a maioria dos alunos vão ficar satisfeitos, se não todos, porque eles não têm facilidade de conexão com valores mais profundos, mais relevantes. Ele não tem facilidade de alinhar, de fazer técnicas que desenvolvem o emocional, o mental e o intuicional de maneira mais ampla. Bom, tá bom. Agora, se o professor condensa nesse tipo de prática e apenas esse tipo de prática, o que vai acontecer com o tempo? O aluno avança um pouco, depois ele para.
Esse asana eu já fez, já faço, esse asana eu já faço, esse pranayama eu já faço, esse pranayama eu já sei. E aí, não há o link para o desenvolvimento do emocional, do mental, não há muito estímulo para que ele continue. Mesmo assim, alguns continuam por muitos anos, mas são poucos. A grande maioria vai parar de praticar. Então, quando você faz práticas parcialmente equilibradas, é bom, é melhor que práticas sem equilíbrio nenhum, mas é pouco, quando eu penso a longo prazo. E o professor que quer viver do yoga, ele precisa ter uma estrutura que mantenha os alunos. Todo professor vai perder aluno. A pessoa se muda, às vezes surge um problema na vida dela, etc. Mas, na média, o professor tem que ter um tempo de manutenção dos seus alunos relativamente grande. Imagine você, se o tempo de permanência média dos seus alunos são 4 meses, você vai ter um número de alunos. Se o tempo médio de permanência do seu aluno for 15 meses, o número de alunos que você vai ter é muito maior. Então, você que quer viver do yoga precisa construir aulas equilibradas nesse sentido mais amplo, para que o aluno tenha espaço de evolução. Ele evolui o corpo físico denso, evolui o energético, assim, mas isso não é só, tem o emocional, tem o mental, então ele tem um espaço de evolução muito maior, e aí ele fica muito mais tempo com você. Então, um jeito errado de fazer é não equilibrar. Né? Explique um jeito certo de executar esse tema. Equilibrar todos os corpos para que a evolução seja global e equilibrada. Por que global e equilibrada? Se eu coloco técnicas, né, atividades na minha prática de yoga, eu professor, você professor, que desenvolve todos esses sentidos, todos esses corpos, vai ter uma evolução global. E aí tem que ser, porque equilibrada. Porque às vezes, não, alguns professores o que fazem? Colocam muito um tipo de estrutura, por exemplo, tem professores que colocam, valorizam muito o emocional. Então, as aulas dele são aulas que têm muito do conteúdo emocional e pouco dos outros conteúdos. Outros professores valorizam asana, que a grande maioria dos professores valorizam asana. Aí colocam muito asana na prática e pouco as outras coisas. Né? Então, esse equilíbrio, né, ele, além de você desenvolver todos os corpos, porque uma prática, vamos supor, o professor ocupa 95% da prática dele com asana e 5% para todos os outros corpos. Se ele coloca técnicas que desenvolvem os outros corpos, vai desenvolver, vai, só que de maneira desequilibrada. De repente, o aluno avança muito em asana e avança pouco nos outros valores, nos outros corpos, a evolução é capenga e isso não é uma coisa boa. Um pequeno passo que você pode dar agora é compreender profundamente esse equilíbrio, né? E aí avaliar suas aulas. Você, professor, como estão suas aulas? Que tipo de técnica você dá nas suas aulas que desenvolve o físico denso, o físico energético, o emocional, o mental e o nutricional. Então, você faz uma avaliação, repensa as suas aulas. Se tiver tudo certo, maravilha. E se não estiver, vamos fazer os ajustes. Perguntas. As pessoas confundem o que significa isso? Sim, e confundem muito. Acham que basta equilibrar os asanas. Alguns nem os asanas equilibram. Então, nós temos que ter essa percepção que não basta equilibrar, tem que equilibrar tudo, não basta equilibrar só os asanas, tá bom? Aí equilibrou tudo, perfeito, beleza, tá tudo certo. Não equilibrou, dá esse probleminha aí. Vamos em frente. Então, por isso que muitos professores, eles se perdem, eles não entendem esse equilíbrio de maneira mais ampla. Bom, qual a diferença entre equilibrada e não equilibrada? A prática equilibrada dá uma evolução plena e harmoniosa do praticante. A prática equilibrada dá uma evolução plena e harmoniosa. O indivíduo caminha e evolui em todos os corpos.
E a prática não equilibrada, evolução desequilibrada. Pode trazer prejuízos? Sim, pode trazer prejuízos, sabe? O indivíduo que caminha muito num setor e pouco no outro, sabe? Aquele cara que treina, joga tênis, trabalha só a mão direita, só a mão direita, só o braço direito, só o braço direito. É possível ele ter lesão aí? É possível, claro, né? Então, um bom treinamento, eu vou jogar tênis, eu tenho que compensar, eu tenho que equilibrar, eu tenho que fazer coisas para desenvolver o outro braço. Um dia eu assistia um desenho do Asterix, e era Asterix em Roma. E aí ele foi lá, quando Asterix chegaram, tem um lançador de dardo. Então, o lado direito dele, no desenho, era imenso, e o lado esquerdo fininho, sabe? Então, isso que é essa metáfora ali do filme de Asterix, Asterix em Roma, se não me engano é o título do filme, mostra essa ideia, que não basta você ter equilíbrio, desenvolver, você tem que desenvolver de forma equilibrada e harmoniosa para ter os resultados bons, os resultados melhores, né? E aí pode gerar prejuízo, sim, porque se eu desenvolvo muito uma parte, a parte que falta, ela fica em deficiência. E essa deficiência, por exemplo, o corpo, se eu trabalho de maneira desequilibrada a musculatura, eu posso ter lesão. Né? Eu tenho um tórax forte, pessoal, aquele pessoal bombado de academia, tórax forte, braços fortes, pernas fortes, costas fortes e a lombar fraca. E eu já recebi muitos alunos de academia bombados, assim, em termos de musculatura e com dor na lombar. Mas como que uma musculatura dessa, né, gera dor na lombar? Porque o cara não trabalhou todos os músculos, ele trabalhou aqueles que aparecem, aqueles que são visíveis, que dá aquele volume, né? Primeira coisa. Segunda coisa, talvez ele trabalhou o corpo, mas não fez os encaixes dos esqueletos, o encaixe dos quadris, o encaixe dos pés, né? O encaixe dos ombros. E aí deu o encaixe da lombar. E aí dá dor. Você percebe? O desenvolvimento desequilibrado, ele pode sim gerar prejuízos, pode gerar lesões, se for no corpo físico denso, e se for no energético, no emocional mental, também gera lesões. Só que as lesões no emocional, lesões no mental, lesões no energético, elas se manifestam de outras maneiras, né? Por que prática equilibrada é importante? Né? Se o aluno não evoluir, né, ele para de praticar. Isso é importante para você viver do yoga. Você tem que, professor de yoga, você precisa ampliar o tempo de permanência do seu aluno. Tempo médio. Por que tempo médio? Alguns vêm, fazem um mês e vão embora. Por quê? Eles vêm, acham que yoga é para eles, fazem, ou não gostam do yoga, ou não gostam do professor, ou não gostam do método que o professor dá, ou não gostam da escola, ou não gostam do ambiente, por alguma razão. Às vezes o cara vem, isso é muito frequente. Os 3 primeiros meses a gente perde muitos alunos. E por que nos 3 primeiros? São essas pessoas que vêm e que elas não se identificam com alguma coisa. E você sabe, professor, não dá para agradar todo mundo. Então, não se identifica com alguma coisa, o que vai acontecer? Ela não vai continuar. Bom, outra coisa bom, ela passou, ela gostou, ela se identificou. E aí, o outro elemento é a evolução. Para que ela continue a praticar, ela precisa entender que a prática faz bem para ela, que ela gosta, faz bem, traz resultados positivos. Mas traz resultado positivo em quê? Se trouxer resultado positivo em todas essas áreas, né? Só para dar um exemplo, na área energética. Qual que é um resultado positivo na área energética? A pessoa começa a adoecer menos. Então, tem muitos, mas muitos relatos de pessoas que dizem assim, eu adoecia, eu ficava assim, pegava uns 4, 5 resfriados por ano. Agora já estou um ano e meio praticando yoga e só peguei um resfriado. Ou não peguei nenhum. Por que que isso acontece? O cara faz prática de yoga, melhora não só o corpo, melhora a energia, melhora a vitalidade, né? Corpo físico energético. Melhorou o físico energético, o que que acontece? Adoece menos. E aí quando a pessoa diz, estou nessa situação, eu digo, pois é, esse é o efeito do yoga. Não é só o corpo. Né? E claro
que se a pessoa reduz o estresse, também melhora o corpo, porque daí o sistema imunológico funciona melhor. Você percebe? Então, quando o aluno tem essa prática equilibrada, e quando ele evolui em vários aspectos, né? Se ele evolui de maneira global muito melhor, ele ficará muito mais tempo com você, ficando mais tempo, você tem mais alunos e você consegue viver do yoga. Quem perde alunos com muita frequência não vive do yoga, ou vive muito mal, ganhando muito pouco, né? Por que investir tempo, dinheiro, né, em equilibrar, em conhecimento, né? E a pergunta que eu faço para você, professor, você quer ou não quer viver do yoga? Se você quer viver do yoga, você precisa estudar o tempo inteiro. Mas isso é só com yoga? Não, isso é com tudo. Se você é médico, você se formou, você acha que você está pronto? Não, você tem que estudar. Aí você faz residência, aí você faz especialização, e aí você está pronto? Está pronto para começar, mas você precisa continuar lendo as atualizações, você precisa continuar participando de congressos, etc., para se manter atualizado. Isso é com médico? Não, com advogado é a mesma coisa, né? Com engenheiro é a mesma coisa, tudo é a mesma coisa. Com uma profissão, um profissional de qualquer área que parou de estudar, que parou de se informar, ele está fadado ao fracasso. Ele dificilmente vai ser um bom profissional naquela área que ele atua. E o professor de yoga? O professor de yoga não é diferente. Ele precisa estudar, ele precisa aperfeiçoar as suas aulas, ele precisa aperfeiçoar o seu conhecimento, ele precisa aprofundar, ele precisa fazer práticas avançadas, práticas profundas, desenvolver, evoluir. Isso não tem jeito, ok? Onde você vê que as pessoas mais erram nisso? Equilibram só os asanas ou não equilibram nada, né? Eu já vi muitos professores dando aulas que nem os asanas estavam equilibrados, né? Equilibrados de um ponto de vista mínimo, né? Você precisa trabalhar o corpo de maneira global, aquele exemplo que eu dei da academia. Se o cara trabalha só os grandes músculos, não trabalha os pequenos músculos porque não aparecem, né? O que que acontece? Ele vai ter deficiências. Então, não é muito raro pessoas com uma musculatura boa, né? Uma musculatura bombada de academia com lesões. Lesões porque, às vezes, um músculo lá interno, às vezes um músculo pequeno da virilha, ele não fez o reforço adequado, às vezes não fez o reforço suficiente da lombar. É muito frequente as pessoas terem dificuldade na lombar, ou por falta de força, ou ele fez muita força, muito trabalho de força, e não fez alongamento. E ao não fazer alongamento, ele vai ter problema em alguma articulação. Então, se você só equilibrar o asana, já é bom, para que o aluno não tenha prejuízos, né? Ele não vai evoluir muito, mas não vai ter prejuízo. Mas se você não equilibrar os asanas, né? E aí você pode ter, sim, dificuldades, lesões. O cara não evolui, o cara tem um incômodo e ele não consegue melhorar daquele incômodo, e assim por diante. Por onde começar? Ter o conhecimento técnico, depois colocar nas suas aulas. Então, o primeiro elemento é ter o conhecimento teórico. Como que eu faço para equilibrar o asana? Como que eu faço para equilibrar a energia? Como que eu faço para equilibrar o emocional? Se você não sabe, você não vai conseguir montar uma aula equilibrada. Se você sabe, então, primeiro o conhecimento teórico. Fez o conhecimento teórico, tem o conhecimento teórico, aí você começa a aplicar nas suas práticas. Então, equilibra o asana, aí você se consegue equilibrar isso tudo de maneira geral, e aí sempre revisando, né? Porque à medida que a gente evolui, a gente se desenvolve, a gente aperfeiçoa as nossas aulas, né? Se você estiver atento, se você estiver conectado. Então, conhecimento teórico, depois o conhecimento prático. Como melhorar o equilíbrio das aulas? Estudar sempre e praticar com quem tem larga experiência. Ou seja, o professor de yoga não pode parar de praticar. E aí, se você estuda sempre, bons livros, né? Bons cursos, não adianta só fazer coisas boquetas, né? Não adianta só fazer conteúdos mais simples. Você quer realmente ser um bom professor, precisa estudar os livros bons. Vários livros de yoga eu li em inglês ou espanhol,
porque não tem em português. Ah, não tem em português. Então não vou ler? Não, se for um livro bom, você tem que estudar, você precisa se aperfeiçoar e fazer bons cursos. Prática com professores antigos, professores que já fizeram uma longa caminhada, é relevante também para você desenvolver. Porque o conhecimento, yoga, se você tiver só o conhecimento teórico, não resolve. Você tem o conhecimento dos Bidya Mantras, por exemplo. Ah, como aplica? Aí leu lá, se aplica dessa maneira. E aí você precisa fazer, ter a experiência de o que aquele tipo de prática gera de volume de energia, como que eu equilibro aquela energia, como eu canalizo aquela energia, e assim por diante. Qual o maior benefício de uma aula equilibrada? Tanto no quesito viver do yoga, quanto no quesito benefícios do yoga. Já respondemos aqui, né? A aula equilibrada é uma coisa fundamental. Lembra? Só uma aula extraordinária você não vai viver do yoga. Você precisa de outros elementos do pilar técnico e dos outros 4 pilares. Mas, se você não tiver uma aula profunda, equilibrada, é muito difícil, muito difícil. Não creio que você vá conseguir muito tempo com o professor de yoga. Ou seja, não adianta a gente enfeitar, tem que falar a verdade. Você quer prosperar, você tem que fazer a sua parte. Não há almoço grátis. Tem que estudar, tem que se aperfeiçoar. Combinado? Bom, o recadinho de hoje era esse. Muito, muito, muito obrigado e até o nosso próximo encontro.